Fala, turma, começando mais um Tripé Cast. Hoje é episódio número 7. Tá vendo? Passa rápido, a gente já tá no 7º episódio, tá passando rapidinho. Aproveitar você que ainda não comentou, não curtiu, não compartilhou, não está inscrito no podcast, esse é o momento. Hoje é um episódio muito bacana. Tenho aqui uma convidada mais do que especial. Olha que foi difícil essa agenda, a gente brigou pra cá, brigou pra lá, mas deu certo. Vamos apresentar ela, que é gestora executiva comercial do Grupo à Tarde, publicitária, administradora, consultora comercial, empresária, é um vasto currículo. Nossa amiga Marluce Barbosa. Marluce, você vê que o povo aqui é empolgado. Já Obrigado viu, por ter vindo, aceitar o nosso convite. Obrigada Tô muito a vocês, grato. né, a toda a galera aqui da Tripé. E desculpa esse encontro para você ver como Nada, é até hoje sua a vida agenda, é corrida, né? e é A isso gente mesmo. ajustou e estamos aí. Vamos bater esse bate-papo, fazer esse bate-papo para ver de que forma fica um legado Aqui do que a gente vai conversar. Conta histórias inspiradoras e a sua história é muito bacana. Eu vi que você teve uma trajetória aí em diversos veículos de mídias, você já foi radialista, já apresentou programas, você já teve... Me conta um pouquinho como é que iniciou esse universo aí de Marluce aí, que eu já vi que é muitas coisas. Muitas coisas. Então, esse universo começou há 40 anos atrás, né? Eu brincava com o nosso produtor quando eu estava vindo agora, eu dizendo a ele, são 60 de idade, 40 na área, né? Então, respeito a idosa. Tem experiência. Né? E lá atrás, eu comecei fazendo um estágio numa agência de propaganda, uma agência que no período era bem pequena, era Gravatar Propaganda, tá? Começou também, são vários inícios, porque eu fui da área de educação, né? Minha primeira formação foi educação. Eu trabalhei com educação especial durante 3 anos, 4 anos, dos 16 anos até os 20 anos. E aí depois, na época eu era casado com um jornalista e eu me empolgava, me interessava muito essa questão da comunicação. Se apaixonou de verdade pela área. Pela área de publicidade. Né? E daí eu comecei a perceber que para você iniciar qualquer carreira, você tinha que conhecer. Então eu tive uma trajetória inicial assim daquele pula-pula, pela idade, pela ansiedade de querer conhecer um novo mundo que eu estava adentrando. Sim. E eu tive a oportunidade de passar por produtoras de áudio, de vídeo, WR na época, o estúdio do nosso Zelito Miranda, na época também estúdio de áudio, algumas produtoras. Banda já trabalhou? Não, banda não. E daí eu fui sempre me focando o novo para mim, o que é que eu tinha que fazer para surfar, né, nesse novo. Da publicidade, que era novo para mim, né? Eu comecei a conhecer um pouco de tudo, né? Tive a oportunidade na época trabalhei no Jornal Bahia Hoje, trabalhei no painel Eletromídia que hoje, que é a Imagem Digital. Eu sou uma das sócias, né, do grupo da Imagem Digital. Tive a oportunidade de trabalhar no jornal Bahia Hoje, que era de Pedro Irujo, o saudoso Pedro Irujo. Então, tive diversas oportunidades, né? E nesse caminhar veio a Record, que dentre esses 40 anos de profissão foram 24. Você passou 24 anos na Record? 24 anos na Record. Eu brincava com os diretores, eu dizia que eu fui a primeira funcionária da Record, porque, na verdade, a Record... Ela comprou o Sistema Nordeste de Comunicação, que era de Pedro Irujo, que era a TV Itapuã. Sim, tá? Record. Exatamente. Então, eu fui a primeira funcionária a ser contratada pela Record. Praticamente fundou. Praticamente fundei. Estava lá no iniciozinho. Exatamente, no iniciozinho. Então, foi muito gratificante, porque nessa trajetória de 24 anos, houve um crescimento muito grande na minha profissão e na emissora também. Né? Então, para mim, é uma satisfação. Eu amo a Record, tá, né? Como todas as outras oportunidades dos outros veículos que eu citei aqui. Mas a Record tem esse carinho especial. O Grupo à Tarde, tem quantos anos já que você faz? O Grupo à Tarde já estou completando 4 anos. Olha que, só. na verdade, no início, o Grupo à Tarde foi após eu ter saído da Record, que eu fui convidada para ser sócia da Imagem Digital. E fui convidada inicialmente pelo Grupo à Tarde para fazer uma consultoria comercial. Né? Logo após veio a pandemia.
né? Eu devo ter, o convite foi mais ou menos outubro. 2020. Exatamente. A pandemia vem em 2020, não é isso? 19 para 20. 19 para 20 foi quando foi o meu convite, e a pandemia foi mais ou menos 20. Então, foi muito difícil e desafiador. Como sempre eu tive toda a minha trajetória com desafios, para mim eu tirei de letra, graças a Deus. Mas você estava entrando no grupo à tarde quando veio a pandemia. Foi, exatamente. Então, para você ter ideia, eu consegui conduzir o trabalho no grupo com pessoas que eu nem havia, né? Que no início da pandemia foi bem puxado, né? Uma bem dinâmica puxado. totalmente diferente naquele momento. A gente passou por muitas transições, né? Exato, correto. A mídia, tudo a gente teve que se adaptar. Agora, correto. Eu acho que algumas mídias até cresceram. Acredito que algumas nesse percurso aí, as pessoas estavam mais em casa, teve que ouvir mais rádio, TV, o digital foi uma explosão enorme. Exato. A gente teve um período de mudanças, mas eu acredito que tudo na vida é isso, a gente precisa passar por transições e isso fortaleceu com certeza também você. Com certeza. Para trazer novidades, buscar inovações. Inclusive, hoje você vai ter um presente que a gente está aqui já ali preparando. O pessoal em casa já está vendo. Verdade. A gente tem um cartunista, que é o nosso diretor de arte, fazendo um presente, um mimo para você, que é um desenho, uma caricatura, para no final do programa. O pessoal está vendo já aí nos bastidores. Daqui a pouco a gente vai te entregar. Tá. Então, agora, Lucas, não te interrompendo, houve uma coisa muito interessante, alguns momentos interessantes, né, toda essa minha trajetória. Mas no período que eu fui convidada para ser sócia da Imagem Digital, 6 meses depois, 6 a 8 meses, veio a pandemia. Sim. E quando veio a pandemia, eu fiz, e agora? Aí os sócios, o que é que eu faço? Aí os sócios, não fecha, que teve aquela ação de todos os empresários, né? Fecha, não fecha, o que faz, o que não faz. E foi uma coisa muito interessante que eu disse, não, vamos para frente, né? Mas como que a gente vai para frente? A gente não tem grana, né? A gente não tem grana para bancar uma empresa, né? E assim, as pessoas não vão para a rua, aquele medo também, É isso, para quem ainda não pegou, é porque no período da pandemia, a gente tinha os painéis, os outdoor, as mídias eletrônicas de mídia exterior e que teve uma dificuldade muito grande nesse período, né? Exatamente, da permanência, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei meu carro, eu saí pela cidade, né? E fui até o Bonfim e voltei, né? Fui num sentido, depois fiz o outro sentido. E era muito triste, porque as placas de outdoor estavam assim, todas manchadas, sem publicidade, sem vida. É verdade. Sem vida, né? Eu disse, não, gente, não vai ficar assim, não. Aí voltei para o escritório, conversei, reuni os sócios. Gente, vamos conversar com os nossos parceiros de outras empresas. O que é que a gente pode fazer? Vamos botar flores nessas placas, né? Vamos botar cor, vida, né? E uma atitude nossa lá da nossa empresa, da Imagem Digital, foi justamente isso. Eu disse, não, vamos trabalhar com o social, vamos trabalhar com o cultural. Alguma coisa está acontecendo, né? Aí a gente começou a ter cotas essas, que eram sempre para o Hospital Irmã Dulce, Hospital do Câncer, para a PAI, Instituto dos Cegos. A gente começou, MOBA, a gente começou a dar vida com o mesmo número pequeno de pessoas na rua. A gente começou a dar vida àqueles painéis. E chamar a atenção, chamava a atenção. Aí, aos poucos, foi começando a vir a vida cultural, né? Às vezes tinham algumas peças teatrais que era via YouTube. A gente começou a ver quem eram esses produtores, esses atores, o que estavam fazendo, e a gente começou a abrir espaço para essas pessoas. Aí daí começou e foi cessando um pouco, as pessoas, né, teve um movimento de a ida pouca para a rua, mas começou o movimento. A gente começou a respirar e Deus na frente e deu tudo certo. Sempre dá certo, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. Agora, você me falou que veio a Eletromídia, tem 28 anos, mais ou menos, que vocês trouxeram para cá. Engraçado. É um detalhe até para a gente pular para outras perguntas suas, gente. O que ocorreu, Lucas, foi o seguinte. Na época, antes de eu entrar no Jornal Bahia Hoje, que foi um jornal também o mais moderno da América Latina, foi o primeiro jornal colorido da América Latina, tá? Que depois ele foi extinto, com pouco tempo foi fechado, enfim. A Eletromídia, os dois sócios, que hoje são meus sócios, que é Paulo e o Mano, eles tinham tipo a verba para investir, tá? Nesse produto da Eletromídia, que foi aquele primeiro painel, você devia ser uma criança. Sou novinho. Na Avenida Tancredo Neves. Sim, eu lembro. Tá?
E eles tinham uma grana para fundar a empresa. Sim. E eles não tinham, eles eram uma franquia da Eletromídia na época, mas eles não tinham um entendimento do negócio. Eles não tinham. E aí me chamaram, né? E eu fui, implantei com eles, organizei tudo. Mas eu sabia que ali eu não ia ficar, porque eu queria algo maior, eu estava buscando algo maior. Organizei e segui. Fiquei pouco tempo, acho que fiquei 6 a 8 meses com ele. Aí segui. E você vê como a vida é, né? Eu tenho um amigo que ele sempre diz que o mundo é redondo e escorrega. Você às vezes está no topo e você dá uma escorregada e você volta para o topo ou volta ao contrário. Então isso é muito real na minha vida, tá? E o que ocorreu fiz essa implantação e segui minha vida, segui minha trajetória. Foi quando eu fui convidada para a Rede Record, de televisão, que na época era a TV Itapuã. Sim. Né? Você entrou como... Você é produção? Qual é a quadra? Não, eu já entrei no comercial. Já entrou no comercial? Já entrei no comercial, porque eu já estava com a veia, eu já sabia que a veia era então sua carreira passou muito tempo... Muitos desafios, muito desafio. Embora na rádio, eu pulo já para a rádio, foi... como apresentadora, porque na época eu fiz um curso de pós-graduação de radialismo. Eu já tinha formação em educação, fiz um curso em administração também, e fiz o curso de radialismo. Inclusive, o grande Mário Kertz fez esse curso comigo. Professor. Na época. Professor, mas ele estudou, ele fez o curso para ter a DRT na época que eu fiz também. Tá? E daí, eu fiz esse curso. No período, mas deixa eu só acabar a parte da imagem. Para você ver como é a tal do mundo gira, anos depois, hoje eu sou sócia de uma empresa que você começou lá atrás. Eu comecei lá atrás, mas não com a visão, vou ficar aqui com ela, não. Uma visão de implantar um novo pedaço da publicidade. Então, essa visão minha inovadora, já era atrás. Né? Já era pro mercado atrás, ali, inovadora. Muito inovadora, só tinha esse painel. Aqui não existia um outro painel, foi o primeiro painel, que foi o painel da Eletromídia na época. A Eletromídia, depois houve algumas transformações, né? Hoje já não é a Eletromídia, já não tem painel, ela já tem uma outra proposta, é outro tipo de painel, enfim. E aí segui para a TV Itapuã. Nessa trajetória da TV Itapuã, foi quando eu fiz esse curso de radialismo e fui convidada pela Rádio Sociedade a apresentar o Sociedade Mulher, que apresentei durante de 2000 a 2004, mais ou menos. Legal. 4 anos. E você sempre esse destaque feminino, mulher negra, empoderada, mas sempre foi assim, foi fácil você entrar no mercado, teve... Não, nunca foi fácil. Até agora não é fácil. Entendeu? Porque... não é fácil, porque assim, são barreiras. Sim. Hoje é óbvio. Hoje está mais fácil, mas eu acho que na sua época... Olha, na minha época... Porque teve mulheres que lutou muito por isso. O espaço que você tem hoje, de liderança, foi uma batalha, com certeza. E outras pessoas hoje talvez tenham uma facilidade por isso. Mas naquela 28, 30 anos, 40 anos atrás, teve dificuldade de acertar. Muita dificuldade, mas eu te digo que ainda tem hoje, que ainda permanece, assim, no nosso mercado aqui hoje, pode até ter, mas que não que tenha uma presença, no sentido de uma presença no meio em si, como empresária, entendeu? Como empresária da área, que eu sou empresária, com os painéis, como eu falei antes, e como executiva de um grupo de comunicação. Se tem, não sei se tem. Na Bahia... Porque o grupo é pequeno, né? Aqui em Salvador é pequeno, né? A gente sabe mais ou menos quem é quem e tal. Enfim, na minha ida para a Record, então, apresentei esse programa de rádio na Sociedade, que era aos sábados, né? O interessante é que eu, no período, para mim também era inovador, né? E a Rádio Sociedade era uma enorme audiência, uma potência como é ainda, né? Mas no período, eu disputava no Ibope com o Padre Marcelo, que ele tinha um programa na Rádio Excelsior. Era? O meu programa era aos sábados pela manhã, de 9 às 11. E nesse mesmo horário, o Padre Marcelo tinha na Rádio Excelsior. Meu Deus, olha só. Desafio. E como surgiu esse convite assim? Você já tinha feito alguma rádio? Não, nunca tinha feito. Na época era uma diretora, a Rosa, era diretora, era uma mulher, que era diretora da Rádio Sociedade. Né? E eu já era da Record. Tá, da área comercial da Record. Eu comecei na Record como coordenadora comercial,
Aí fui como, gerente, supervisora. Eu não cheguei já diretora. Sim. Eu fui diretora há mais ou menos 13 a 14 anos. Entendi. Foi galgando Diretora comercial, ali. galgando. Um trabalho, um crescimento desafiador, porque, volto a dizer, não tinha mulher negra. Até mesmo no grupo da Record, eu recordo que eu ia para grandes reuniões em São Paulo, né, porque a matriz ficava, era só de homens. Não tinha mulher no grupo, na minha posição de direção. E não tinha negra, nem homem, nem mulher. Então eu ficava assim, era muito engraçado que às vezes eu chegava numa reunião, era uma mesa enorme, né, lá na Barra Funda, e vários diretores, presidentes, supervisores da área comercial de todo o Brasil. E eu me lembro que teve um episódio muito interessante. Todos estavam sentados, eu disse, não vou sentar, vou ver em que posição eu vou ficar, né? E aí o presidente da Record, presidente nacional, na época eu não recordo quem era realmente o presidente, sentou na cabeceira, sobrou uma cadeira. Eu disse, ótimo, sobrou a cadeira, da outra cabeceira vai sentar eu, porque eu sou a única mulher. E ficou aquela brincadeira, né? Eles tinham muita aproximação com a minha pessoa. Mas você sentiu alguma resistência? Nunca senti, nunca. Os desafios que foi encarado na minha trajetória na Record foram desafios normais, desafios de mercado. Desafio de reconhecimento, mas na própria Record, nunca houve nenhuma fase assim que eu dissesse, me senti, né, olharam diferente, não. Sempre me respeitaram muito. Né? Eu digo que eu não fui demitida da Record, eu fui desligada. Pessoas com o meu gabarito, pessoas com a minha trajetória e história na construção da Rede Record na Bahia, né, que está Brasil, não poderia ser demitida. Verdade. Desligada por conta de mudanças internas, toda empresa tem, né, adequações, novas adequações, busca de novas pessoas, é um processo natural. Sim, mas que fique bem claro. E na rádio? Aí você passou um período lá apresentando. E como é que você se sentiu? Assim, foi uma mudança. Você saiu dos bastidores. Foi emocionante. Para ir para a linha de frente de uma mídia. De uma outra mídia, qual eu não tinha tido também experiência ainda. O que é que eu me cerquei? Me cerquei de boas pessoas. Certo. Eu tinha bons produtores, bom diretor de programa, bons repórteres na rua fazendo trabalho. E o que é que acontece na rádio? Foi uma coisa muito importante, né? E emocionante. Porque na rádio, por ser uma rádio ouvida muito por pessoas com a idade maiores, né? 60 mais, 50 mais, na época, o que é que aconteceu? As pessoas me conheciam pela voz, né? E às vezes eu fazia algum movimento na rádio de levar esses ouvintes lá, de presentear, ia casar, eu conseguia com alguma empresa para dar a roupa de casamento, né? Os doces. Aí as pessoas iam lá. Quando iam lá, tinham duas surpresas. Primeiro, viam que era uma menina na época, né? Eu era menina. Na época eu era muito jovem, eu tinha 40 anos. Né? E mais ou menos. E uma outra surpresa era porque eu era negra. Porque elas estavam acostumadas a ver mulheres, as poucas que tinham, não na frente de um programa em si, né, conduzindo, mas com participação, mas eram mulheres brancas. Né? Já tinha um estereótipo formado ali. Então, quando elas iam, elas faziam tipo assim, você é tão jovem, você é uma menina. Tinha essa situação, né? E emocionante também. Eu recordo que uma vez nós começamos a fazer um movimento. Eu sempre fui de buscar movimentos diferentes na minha vida, em tudo. Eu acho que a vida é movimento. Sim. Né? Maré enche, maré vaza, e vamos nessa. De inovação. E vamos nessa, né? E o que é que aconteceu? A gente levou o programa ao vivo para o Shopping Piedade na época. Programa de rádio. Programa de rádio. Na época, minha assessora de imprensa era a Sueli Temporal, né? Que até hoje faz minha assessoria. Blitz, faziam o quê? Não, a gente fez o programa, a gente levou a rádio, mesmo. A gente levou tudo da rádio para lá. Foi a primeira vez que a gente ousou. Né? Levamos, botamos cadeiras, tal, as ouvintes iam. E foi uma surpresa que as mulheres chegavam, elas diziam, será que é ela? Aí entravam. Aí eu recordo que foi muito emocionante. Nesse dia foi uma senhora que ela não tinha os braços. E ela foi com um buquê de rosas assim, embaixo assim do braço, sabe? Ela segurou aqui. Aí ela chorava e me entregou aquelas rosas assim, ela não conseguia pegar, tá? Eu fui ajudando ela, tinha 2 braços que eram, eu tenho até foto dela.
eram mecânicos os braços, né? Elas, na verdade, não tinha movimento, elas tinham duas, digamos assim, como se aquela braço biônico, né? Mais ou menos. As próteses. Mas foi muito forte. Muito. E essa conexão até hoje te emociona, né? A rádio, eu acho que tem muito isso. Da fantasia, do lúdico. Exatamente, é sonho, né? É lúdico, sonho, né? Elas não. sonho. Como você falou, sua voz é uma voz de radialista, eu tenho uma voz muito forte, né? Marcante. Eu chego e digo, cheguei, estou aqui. É. Né? E tem outro fator. A Aí, rádio cadê tem o guardanapo? a rádio tem um fator de memória muito grande. Muito. Eu acredito que é até mais marcante do que outras mídias, como a TV, porque o ouvir, você imaginar ali, você tem que ficar realmente. Exatamente, marcando é uma no cérebro. viagem, né? Você marca é uma no cérebro. viagem. E o programa tinha muito isso, porque o programa eu levava médicos, advogados, psicólogos, tinha alguns quadros, direito da mulher, beleza da mulher. Então tinha muitos profissionais capacitados, o então Elcimar Coutinho, né? Nosso saudoso Elcimar, ele participava muito. Eu consegui levar a Hebe Camargo no programa. É mesmo? Foi. Uma vez a Hebe Camargo veio aqui, não levar em loco. Eu gravei com ela. Porque o que aconteceu? Ela veio, ela ia ser a rainha da... Tinha um bloco que tinha no centro da cidade, algo assim, ia ser a rainha das peruas, uma coisa assim, ela ia ser uma rainha. Ela foi convidada para ser rainha desse grande bloco. Sim. Na época eu não recordo agora, mas até o final eu vou lembrar. E aí você conseguiu. E aí eu consegui. Eu lembro que o assessor era o filho dela. Ele dizia, não vai gravar, que isso, que aquilo, porque estavam todos os repórteres em cima dela e tal. Aí teve uma hora que ela parou assim para tomar uma água, eu comecei a alisar ela. Hebe, deixa eu te falar, você não vai fazer isso com as velhinhas que ouvem meu programa, esperta, né? Aí comecei ela, mas você viu? Simpatizou. Aí comecei a alisar ela assim e tal. Foi na Ladeira da Barra. Eu lembro que a gente via a Bahia de Todos os Santos, o local que foi feito esse evento. Aí ela dizia, tá bom, mas não diga nada para ele não, que era o filho dela, né? Que na época era assessor dela. Legal. Quando acabou, ela chegou assim no canto, aí eu tava com o produtor, já tava tudo preparado, e a gente, tal. Eu sei que uma hora ela conversou comigo. Que legal. Uma hora. Você teve alguma inspiração de repórter, de profissional, né? Assim, falou assim, essa pessoa aqui começou em um período que eu estava próximo também, mas eu me inspirei nela. Quando eu era criança, né? A minha inspiração por eu ser negra era Glória Maria. Glória Maria. Tá? Saudosa. Aí eu falava assim para meu pai. Meu pai é uma pessoa muito, né, que tá lá em cima agora, mas deve estar aqui participando com a gente. Muito assim, de ler muito. Meu pai sempre leu, sempre entendeu, muito, muito sábio. Né? E ele dizia, não, minha filha... Eu dizia, meu pai, eu vou ser jornalista quando eu crescer. Criança, eu dizia a ele, né? Eu casei com um jornalista durante 20 anos. Aí ele, não, minha filha, não quer. Eu dizia, eu vou ser Glória Maria, eu dizia. Aí ele, não, minha filha, Glória Maria anda de avião e o avião cai. Não vai, você não vai. Eu disse, não cai não, porque Glória Maria, né? Eu recordo que eu criança, quando ela aparecia no Fantástico. Já era as viagens. Eu parava, mas ela estava sempre viajando, né? Sempre em movimento. Né? Glória Maria, o histórico dela é esse. E você tem até a voz, né? Eu perguntei por isso, que você tem uma... A energia de Glória Maria era diferente, né? Você tem uma energia muito parecida. Eu nunca estive com ela pessoalmente. Alegre, pra frente, animada, disruptiva, gosta de inovação. Ela tinha muito isso, né? Ela é aventureira. Aí eu dizia que eu queria ser Glória Maria, imagina. E aconteceu eu vir a trabalhar com publicidade. E é óbvio que o rádio também me trouxe esse, né? E a publicidade, na verdade, embora não aquela coisa assim, publicidade de agência, que eu passei por algumas agências, publicidade de veículo, não. Eu sempre, até hoje, entender o todo, né? De que forma eu posso deixar um legado para isso que eu estou desafiando? Né? Eu já me perguntava lá atrás, quando eu estava iniciando, sem saber se daria certo a minha caminhada. É interessante isso, né? Demais. Sem saber se ia dar certo. Mas mesmo sem saber que dava certo, você tinha já um objetivo ali e foi trilhando, não teve assim, vou desistir, teve? Não, nunca. Eu percebi que você veio o tempo todo falando isso. Nunca, mas as dificuldades foram grandes. Lógico. Né? Mas nunca a persistência desisti, teve no seu DNA de persistência. Nunca desisti, eu nunca sentei no fundo. Se eu não estiver sentada na frente, Lucas, eu vou estar sentada no meio. Eu percebi. Você falou mas da no pandemia. Fundo, eu nunca vou estar. A pandemia veio o desafio, você foi lá e superou o desafio. Exato. Não por sentar no fundo ser algo desagregador. Não, não por isso. Mas eu sempre quis estar na frente para prestar, para que eu tenha um olhar mais à frente de onde eu estou.
Tá? Se você senta na frente, você vai olhar para frente. Verdade. Né? Isso é um aprendizado. Agora me diga, você que veio do mundo de rádio, né, passou por outros meios de mídia, de imprensa, o que é que você está achando do veículo hoje, da rádio em si? Você acha que ele perdeu espaço, teve que se transformar, que hoje em dia a rádio está nesse formato também aqui? Pois é, ela está no podcast, ela virou tá imagem. web, Hoje não tem exato. mais a pessoa assim, como é aquele locutor? Ele entra ali no YouTube. Exatamente, entra no você tem Instagram, a possibilidade já vê. de assistir os programas de exato. rádio, né? Então, com essa mudança, eu me sinto muito tranquila para as questões da mudança, embora às vezes não, tem o desafio, a idade, né? Tá cansada. Não, eu estou sempre inovando, eu estou sempre buscando, porque eu sempre sento na frente. Sim. Então, eu acompanho essa mudança. E é óbvio que hoje temos total mudança, né? Não só com a rádio, como com o próprio jornal. Verdade. Tá? O jornal, acho que foi um dos que próprios mais leitores. teve que passar por evoluções aí. Pois é. Talvez há 10 anos atrás, se você aqui estivesse, não sei se o podcast teria tanta força. Não teria, né? muito difícil. O tripé cast teria tanta força como tem hoje. Verdade. Tá? Porque já existem possibilidades, né? Hoje a possibilidade é de estarmos a qualquer hora, em qualquer momento, no mundo conectado. Eu lembro você falou da rádio aí, eu lembro quando eu comecei a trabalhar em comunicação, foi exatamente lá, mas na época era 104 FM. Sim. Não sei se você conheceu o Leleco Júnior. Claro, Pronto. Lógico. Eu era um apaixonado por aquele cara, eu acho ele fantástico. Você trabalhou lá? Trabalhei que lá. hoje é a Tarde FM. Na época ele estava como diretor. E aí eu lembro que eu tinha 16, 17 anos e a gente estava começando a fazer algumas coisinhas na área de comunicação. Sim. E era um locutor, Leandro Guerrilha, que me levou e me apresentou. Não recordo dele. Leandro Guerrilha hoje é vereador, já passou por algumas diversas áreas. E eu percebo que naquele momento lá, 2004, acho que foi mais ou menos por aí, 2005, a rádio tinha uma força muito grande. Forte. Era, principalmente a 104, tinha várias rádios aqui, mas eles tinham enorme. As pessoas, eu me conheci artista. Hoje em dia, a rádio passou por um processo muito grande. Agora, não sei se foi maior do que o jornal impresso. É isso que eu queria perguntar a você. Sim. Como é que hoje está a mídia impressa? Como é que você principalmente está passando por um período aí de, eu acho que de reinventar realmente reinventar. A audiência, ter que adaptar. Como é que está o processo hoje? Tem ainda a força o impresso? Ou hoje vocês foram para o mundo digital e aí hoje o portal tem mais força? Como é que está o Grupo à Tarde? O que é que o Grupo à Tarde hoje tem? Quando você fala dessa força, tem e muita, né? O Grupo à Tarde são 112 anos, né? Caminhando para 113. 113 anos, imagine quantas gerações, tá? É óbvio que sabemos de toda essa mudança, né? Quando você pergunta, hoje é mais o portal, hoje é mais a tarde, mas é o Grupo à Tarde. Sim. E hoje o grupo, né? A gente se apresenta como grupo, porque somos um grupo, né? Sim. Hoje existem várias empresas e canais ligados ao Grupo à Tarde, né? Temos os portais, temos o Jornal Massa, temos o Jornal à Tarde, a Tarde FM. Os três também tem portal, né? Temos o Portal Massa, o Portal à Tarde, o Portal à Rádio à Tarde FM. Temos os nossos podcasts, temos a Tarde Play, né? Temos o SEDOC. Então, hoje... Foi crescendo, ramificando. Crescendo e ramificando de uma forma que é óbvio que sabemos das mudanças que ocorrem hoje para o impresso, mas temos um número estupidamente maior dos leitores online. Sim. Tá? É fácil, não. É desafiador. É desafiador, porque hoje, eu recordo, também não sei se você alcançou isso, uma página num jornal impresso era o valor de um apartamento, o valor de um carro. É óbvio que hoje já existe uma outra mudança, né? Hoje, digamos, são mais... o impresso, né? Ele está muito focado mais nessa parte política, no sentido de os políticos querem se ver, eles querem um tradicional, que gosta de pegar o físico. Correto, mas não que o Jornal à Tarde, né, o nosso online, o nosso portal à tarde, tenha tido dificuldade, muito pelo contrário, está tendo um crescimento. Eu vi uma matéria sobre isso até, que alguns locais, a mídia impressa, o jornal, teve um crescimento.
Agora, você acredita que isso seja devido a um público segmentado e um trabalho segmentado, por exemplo, pessoas com uma faixa etária talvez de 45 mais, 50 mais, prefira ainda aquele físico e gosta de manter aquela tradição antiga de ver o jornal impresso ali em casa para pegar informação. O público mais novo já vem para o digital, já tem esse entendimento lá? Tem esse entendimento, o grupo tem esse entendimento e o bacana que está acontecendo nesse movimento com o grupo, nós temos um presidente que é muito jovem, né? Tem 40 anos. O João Leitão, ele tem 40 anos, então ele também pensa muito lá na frente. Né? Dutti está com vocês lá Dutti é o diretor da nossa rádio. Estudou comigo, gente, olha aí. Que bacana. Fizemos faculdade juntos. Que bacana, que bacana. Muito um grande amigo, muito querido e um grande profissional. Então ele está à frente na direção da Rádio à Tarde FM e, como eu te falei, o João, que é o nosso presidente do grupo como um todo, ele pensa muito, ele está sempre inovando. Eu digo que ele é muito inquieto, porque ele está sempre buscando justamente isso. Com todo o cuidado que temos com... Não se pode chegar, vou descartar o passado, o impresso não funciona, não, nada disso. Lá a gente tem uma visão, né, de muita conversa, de muito entendimento, de ouvir muito os gestores, para ver a melhor forma, as ações a serem tomadas. Né? É um grupo que, com certeza, a tendência é crescer cada vez mais. É um trabalho em equipe, né? Espero que eu esteja, que eu continue. Com certeza, isso é Mas muito também, competente. se não continuar, tenho certeza que no próximo podcast eu vou estar fazendo outras outras também, novidades. Inovando. E essa questão das mídias out of home, esse crescimento aí também do digital, como é que você imagina hoje o futuro aí desse veículo? Porque a gente sabe que hoje é tudo dinâmico, o digital está trazendo isso, mas eu vejo também que as mídias estão começando a se conectar. Você tem campanhas que estão assim já conectadas, às vezes sai algo no digital, o out of home é rápido. Eu vi uma essa semana fantástica da final de Roland Garros. Sim. Saiu o campeão, já tinha mídia na rua. Fantástico, então, né? Isso é muito legal. Então, assim, é algo que tem essa interatividade e é necessário para o mercado. Mas essa evolução, o que é que você imagina? Hoje, a gente tem ainda painel, os estáticos. Os estáticos, né? Os outdoor estáticos. Mas eu vejo que cada vez mais o digital vem ganhando espaço. Inclusive, São Paulo está para poder votar a lei de ficha limpa aí para poder ter painéis eletrônicos. A tendência, né, Lucas? Porque o que é que acontece hoje? Vocês aqui da Tripé sabem tanto quanto eu. Quando você vai discutir, ver um job de uma campanha, ver quais são os segmentos que você vão estar atuando, após o digital é a mídia de rua, né? De rua, verdade. É a OH, que está lá, forte, firme. Porque assim, as pessoas estão muito na rua. Né? As pessoas estão no ônibus ouvindo carro, ou ouvindo rádio, no ônibus ou dirigindo. Passa a ver, mas ele vê também. Olha que coisa. Sim, né? sim. A gente está conversando, a gente está fazendo aqui esse bate-papo, que ele vai estar no digital. Né? Ele tanto vai estar no YouTube, né? Como, se a gente quiser, a gente joga ele para o digital também. Isso. A gente chama as pessoas. Estamos também no painel lá na Pois do Neves. Estaremos no painel, chamando as pessoas para que as pessoas tenham esse olhar. Sim. Porque eu penso que não é que falte, mas as pessoas, principalmente o mercado baiano, falo baiano porque eu estou mais aqui, embora tenha um conhecimento dele como um todo, mas tem que ter esse olhar da diversidade, tá? E das possibilidades e ter um conhecimento maior do que venha a ser esse movimento, né? Perfeito. Porque as pessoas às vezes têm assim, mas e a leitura? Mas vocês não entendem de mídia digital. Ninguém vai entender, sabe por quê, Lucas? Todo dia ela se renova. Sim. Você com a sua galera aqui, uma galera jovem que está antenada nas mudanças, amanhã de manhã, quando você chegar aqui, vão ter outras mudanças. Exatamente. A galera vai ter que estar se inovando sempre. Até agora com a inteligência artificial, com certeza vai estar... Mais ainda. Falamos aqui, daqui a um minuto já mudou tudo. Exatamente. Daqui a um minuto nossos celulares já estão trazendo assuntos que a gente está falando aqui. Que eu acredito também que a mídia eletrônica vai começar a trabalhar ainda mais com essa questão de inteligência artificial. Porque
isso vai ajudar em tudo. Às vezes a pessoa está ali, a inteligência artificial consegue conectar e entender que o público que está passando já é um outro, por causa do horário, já Sim. bota outra mídia. Eu acho que a mídia só faz crescer. Com todas essas tecnologias que vão surgir, só faz crescer. Agora, no interior, você acha que teve um crescimento das mídias eletrônicas, dos painéis? Começando, eu penso assim, agora, independente do crescimento que a inteligência artificial venha trazer, que todos esses novos movimentos no digital, nos painéis eletrônicos, onde quer que seja, nos portais, o corpo a corpo é outro, viu, Lucas? Isso aí eu te digo com certeza. Principalmente para a área de negócios. Se você é dono do teu negócio, tá? Da Tripé aqui, se você quer... É diferente você estar aqui com Marluce agora. Você está olhando para Marluce, você está tendo a certeza. Se você ligasse para mim, pô, Marluce, vamos fazer um online, sua agenda está muito, muito difícil de conectar com a minha. Vamos fazer online? Não ia ter a mesma energia. Não tem. Tá? Não ia ter a mesma exatidão e firmeza do que eu tô te falando. Porque o corpo fala, amigo. As emoções, né, se Exato, conectam. o corpo fala. O corpo fala. Tá? A energia já é outra. Exatamente, a energia. Então, por mais que tenhamos esse crescimento, né, essas inovações em todas essas áreas aqui citadas, gente é gente. Não, concordo. Robô nunca vai ser... Gente, robô vai fazer carros maravilhosos. Mas não sei se ele vai vender. Eu falo que a inteligência artificial vai tirar o trabalho pesado. A gente vai diminuir um pouco a mão de obra pesada para a gente ter uma evolução aí, né, nos processos de trabalho. Exato. Mas não tem como tirar a criatividade. Aqui a gente está fazendo agora um desenho manualmente. Se fosse, tem pessoas que já estão no digital fazendo, mas não seria a mesma a emoção que ele está ali agora, com ouvindo certeza. sua voz. Se ele está ouvindo, ele está mais emocionado balançou ainda. Balançou a cabeça e ele comemorou lá atrás, ele comemorou, não? Ele comemorou. A emoção é uma defesa, ele gostou. Ótimo. Essa emoção de se conectar com a pessoa no presencial, realmente o robô não vai ter. Não vai ter esse toque. Você não, que tem um pouco, eu pesquei um pouco, né, do trabalho de vocês, muito com política também, sim, né? Sim, vocês têm algumas coisas nessa linha de atuação. E assim, é diferente, amigo. Totalmente diferente. É diferente. Você nunca vai fazer um trabalho ligando para o prefeito de tal cidade. Você fica do lado esquerdo, do lado direito, agora não fale assim, respire, não respire, postura. Pelo telefone. Não tem como robotizar, não né? Tem, tem que ser humano cada Por mais vez evolução que tenhamos e que vamos ter outras mais, mas gente é gente. Sim, é verdade. A TV também passou por esse processo, eu acredito também que você tenha acompanhado aí essa digitalização. O que é que você está achando hoje? Tô acreditando que a gente vai para esse caminho do streaming, de a gente escolher realmente o programa. Antes a gente tinha os programas, a gente tem ainda, né? Programa com horário fixo ali, mas você acredita que a gente vai ter mais acessibilidade para escolher o que a gente quer realmente, tanto na TV quanto na rádio? Eu acredito que tem que ter, eu acho que não vai demorar muito para que se tenha, quando você fala assim, tem os programas tal hora, nas emissoras tal, tem um programa tal hora, X hora. Aqueles programas eu tenho certeza, não acredito não, eu tenho certeza que ele vai ter que estar conectado com outras plataformas para que eu ou você ou qualquer indivíduo queira acompanhar ele, não na TV. No tempo que a gente quer. Exatamente, no tempo que ele quiser. Já é um pouco assim, mas eu acho que cada vez eles têm que ser mais ainda. Mais ainda. Eu acredito nessa, eu acho que essa evolução vai ser muito rápido. Verdade. Muito rápido. Você passou também por pela ABMP, então como é que foi esse processo aí na área publicitária? A gente falou que agora você já como gestora, como empresária. É conversa, né? É muita conversa. Na área vai ter que me convidar depois. Aqui já vai estar rendendo o próximo. Já está convidada. Aí você vê qual o motivo, aí a gente fala só. Exato. A gente segue só uma linha. A publicidade na sua vida, assim, você tem veículo, né? Você é sócia de um veículo. Mas como é que você está acompanhando aí a publicidade na Bahia? Você está vendo um crescimento? Você sente que o mercado hoje, depois dessa parte da pandemia, passou por muita dificuldade, né? Como você falou, teve uma evolução para a gente buscar criatividade, ver como se renovar, se reinventar, porque sofremos, tudo fechado, tivemos que ir para o digital, quem não estava preparado teve que correr. Mas você nesse período aí, como é que você viu o mercado publicitário? Você está sentindo que teve evolução até pela questão dos anúncios?
hoje está tendo mais, mais verba para esse tipo de anúncio de out of home? Você está vendo o mercado ainda um pouco seguro? Como é que você está vendo esse momento? Principalmente quem está passando por uma crise econômica. Eu gosto de ver a realidade até dos canais também. Como é que você está sentindo? Claro, só te dando o que você falou sobre a BMP, sobre um pouco da trajetória da publicidade. Nessa minha caminhada, eu sempre busquei também estar fazendo parte dessas instituições, dessas associações, como a DVB, a Associação do Dirigente de Venda, fui diretora durante muito tempo, a BMP, também fui diretora durante um bom tempo, também eu era a única mulher negra, tinha mulheres, mas mulheres brancas, né? Isso para mim também foi importante, o crescimento, porque isso me deu uma visão geral, né, do meu trabalho, do meu entendimento quanto profissional, quanto pessoa, né? Eu falo muito, Bruno, ou desculpa, Lucas, do meu entendimento, do meu legado. Nada vale a pena se você passar por passar. Verdade. Né? Tem que marcar. Tem que marcar e você passar o que você aprendeu e aprender com os que estão chegando, né? Com esse novo movimento. Fazer a troca de Exatamente, conhecimento. a troca não tem envelhecimento para a troca de conhecimento. Verdade. Eu costumo dizer que eu vou até o final da minha vida me alfabetizando. Eu vou estar sempre aprendendo para poder sempre estar ensinando ao outro. Ensinando e aprendendo. Senão não vale a pena, Verdade. né? A gente está aqui para quê? Verdade. Não é para quê? Essa trajetória toda, todas essas dificuldades que eu consegui vencer e venço. Se não tiver um propósito. Se não tiver um propósito, não é verdade? E em relação ao que você pergunta, quando pós-pandemia, dessa evolução, está tendo sim. Eu acredito que tanto as agências quanto os clientes já estão tendo uma melhor e maior noção do que é hoje. Hoje o cliente não vai, porque o cliente é amigo de Lucas, ele vai fazer. Não, ele já tem um entendimento, ele já tem uma consciência, né? O quanto vale o dinheiro dele. Ele quer retorno. O Lucas pode ser afilhado do cliente, irmão, primo. Né? Mas se ele não vê que tem vê que tem retorno, não existe, né? Eu acho que pós-pandemia houve essa consciência maior do centavo do cliente que está investindo, de qualquer área. Verdade. Né? E esse ROI que a gente fala do retorno sobre investimento, alguns veículos a gente consegue até mensurar o digital. Você acha que tem a mídia exterior, o out of home, tem uma possibilidade também agora com essa tecnologia, esse avanço também de dar essas métricas? Como é que vocês estão acompanhando esse mercado para... Então, temos essa possibilidade, né? Hoje, acredito que a maioria, inclusive a imagem tem, a gente trabalha com Data Vision, a gente já tem o IVC, a gente já tem canais que nos fortalece e, né, mostra para o cliente o CPM dele ali, o que é que ele está investindo, inclusive órgãos federais hoje só usam essas mídias se realmente tiver IVC, se realmente tiver algum instituto ou alguma empresa que esteja por trás validando, e eles não estão por estar, tenho a certeza. Com os outdoors, as placas fixas eu não sei se já tem, mas com certeza com os digitais já sei. Também não sei te dizer se todas as empresas aqui em Salvador já têm isso, mas a maioria acredito que sim. E você me falava também, Lucas, a respeito do interior, se eu achava... Como foi a pergunta? Como é que está o interior? Já entrou também nesse processo digital da mídia de painéis eletrônicos? Hoje a gente tem, ao meu conhecimento, a gente tem, acredito que Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, cidades maiores. Vitória da Conquista. Devido ao custo acredito que devido ao custo de instalação. Devido ao custo de instalação e de se manter. Porque não é só. Você pode até ter uma determinada valor e você querer investir, você ter a ferramenta ali, mas você manter aquela ferramenta, tem que entrar dinheiro, né? E não é tão fácil. Né? É um custo alto. É uma televisão, eu digo que é uma televisão cara. Né? Até o físico. É uma televisão de rua. Até o outdoor estático no interior, acho que ainda está passando. Tem muitas cidades que tem, mas não tem uma força muito grande. Ainda é acanhado, né?
Acho que questão econômica também. Eu acredito muito ligado a isso. Mas aos poucos... Isso. Quanto mais a cidade está crescendo, ela vai entrando mais no processo. Aos poucos eu acho que... Eu acredito. Eu não gosto de achar não, viu? Acho achismo chato. Também acho. Agora, achar não, né? Acredito. Você está com algum projeto para interior? De painel eletrônico? Sempre tem, né? As conversas, as possibilidades. Hoje, mas como eu te hoje falei, é Salvador. como é muito caro. Hoje é Salvador. Salvador, Lauro de Freitas, né? Tá. Que eu também tenho um painel em Lauro de Freitas. Camaçari, mas é mais placas fixas. Né? Só. Entendi. Desafio hoje, o desafio hoje das mídias não digitais, vamos dizer assim. O que é que você enxerga ainda assim que tem alguma barreira que vocês analisam que posterior a isso a gente consiga crescer ainda mais no mercado publicitário para o Out of Home? Teve alguma coisa que chegou agora no mercado novo que você acha que é legal, que é isso que é o caminho? Não, eu acredito que o nosso mercado sempre vai estar chegando algo novo. E sempre, como eu te falei no início, é sempre aquela coisa assim das pessoas, né, vocês profissionais, agências, estarem tendo um conhecimento maior sobre esse movimento para que vocês possam conscientizar os clientes, que às vezes não tem essa noção. O cliente às vezes deposita toda a confiança dele na Tripé. E que às vezes ele está na cabeça também que o digital, só investir ele no Instagram, que ele investir no Google, aquilo ali já é o caminho. Mas eu sempre falo assim, hoje... Mas é difícil esse caminho, porque assim, eles viram, às vezes os clientes falam assim, não, eu boto 3 mil no Google, boto 2 mil, compro isso, compro aquilo no Facebook. Gente, não é assim. Isso. O que é que eu vejo tem que hoje? Entender. Eu vejo que hoje o caminho é omnichannel. Você está em todas as plataformas, em todos os canais. Fazendo essa ligação. A ligação, porque é isso que vai te dar mais retorno. Grandes empresas já entendem, pequenas empresas de médio porte ainda têm dificuldade, quer ver o retorno muito rápido, e aí esquece que brand, fortalecimento de marca, não está só no digital. Eu sou um defensor das mídias out of your home. Eu acredito muito na força que elas têm, vejo que o mercado está evoluindo, muita gente reclama, mas eu vejo que está evoluindo nesse sentido. Antigamente tinha muita dificuldade para alguns clientes entenderem isso, hoje eles conseguem já mensurar, como você falou. Quando ele está na rua, ele se vê, ele mensura de uma outra forma. Exato, né? O cliente que já chega falando que a marca fortaleceu, e aí depende muito, lógico, da mensagem, da estratégia que a agência vai utilizar. Não adianta nada você ter uma mídia, mas não saber utilizar essa estratégia. E ter um conhecimento. Sobre hoje, ela. Lucas, precisa ser isso. Eu sempre falo muito para a minha equipe, né, a equipe a qual estou na gestão, de que as pessoas precisam ler, né, o nosso jornal. Tem que ler, gente, tem que entender quais os assuntos que estão sendo abordados ali. Né? Tá falando de quê? De política, de economia, de agronomia. Sim. Vamos ler, vamos entender, vamos ver de que forma a gente pode estar ampliando aquilo ali para as outras ferramentas do próprio grupo. Entendeu? Que é a rádio, que são os nossos portais, a Tarde Play, entendeu? O SEDOC, o YouTube e tantos outros canais, os canais de eventos, de que forma, né? O que eu sinto que falta um pouco dessa ousadia. Tem uma questão que eu converso muito com os jovens, as pessoas mais jovens, é que procure entender melhor o que é que você está fazendo, qual é o teu papel. Né? Não quero fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Né? O que é que aquele cliente seu quer falar? Quer falar para quem? Quer falar o quê? O que é que ele está esperando daquele resultado? Né? Dessa confiança que ele está depositando na Tripé? Né? Que retorno vai ser esse? Agora tem que estudar. É o caminho, né? Tem que pesquisar. Informação e conhecimento. Hoje a gente eu falo que está emburrecendo. Porque é coisa muito rápida. Então você acha que... As crianças, os adolescentes não precisam mais ter informação porque ele pega um Google ou inteligência artificial. E são muitas informações que você acaba não tendo nenhuma. Tem muito cuidado com isso. Tá ficando Temos raso que ter muito cuidado. Exatamente. Então, discussão, você entender... Você tem que entender a política do teu estado. Né? Para saber o que está crescendo aqui. É o imobiliário? É o agrônomo? Que área é que está crescendo? A economia? São as eólicas? Sim, né? verdade. O que está crescendo? O que eu posso
puxar para que meu cliente entenda que o caminho é esse, né? Que às vezes o cliente também chega para você, não, Lucas, eu quero TV, ou eu quero jornal, ou eu quero rádio, e às vezes não é nada daquilo. E às vezes não conhece, exatamente, e aí a gente tem que estar realmente orientando. Verdade. Isso é um desafio hoje para todo mundo, né? Eu acho que para a gente, para os veículos... Para todos nós. Para sempre estar orientando. Entender e saber e se dedicar do conhecimento. Exato. Vai ser sempre. Por isso que eu falei, o processo de alfabetizar. A educação você aí tem que se abrir para isso, você tem que estar aberto para isso. Não só as mudanças, como a inquietação em todos os aspectos da sua vida. Verdade. Né? E um recado que você daria hoje para quem está começando, principalmente mulher, negra, que tem hoje, às vezes, dificuldades, ou que vê histórias inspiradoras como a sua e fala assim, poxa, mas ela deu sorte, ela fez isso. As pessoas fator sorte. Gente, qual sorte é o recado que você dá para essas pessoas? Dedicação. Sorte. Como foi que você fez sua sorte? Pois é, eu fiz minha sorte sempre estudando, eu fiz minha sorte sempre lendo, eu fiz minha sorte sempre respeitando o outro, sempre me colocando no lugar do outro, tá? Eu ouço muito, eu falo muito, mas eu ouço talvez mais. Será que o segredo do aprender é mais perguntar e mais ouvir do que só falar? Falar também. Mas o aprendizado... às vezes você fala e você não faz. Então, quando você fala muito, às vezes você faz pouco. E quando você tem o discernimento de ouvir mais, você vai ter cuidado com a sua fala. Né? Que eu acho que é uma coisa muito forte. Verdade. Né? O comportamento, quando eu faço a leitura corporal, tanto o teu comportamento de corpo, de como você chega, de como você senta, de como você levanta, de como você se movimenta, a fala diz muito isso. Verdade. Né? Quando eu entrei aqui, que você disse assim, tá, que eu falei, não sei se você sabe que eu fui radialista também, tá? Que tem um monte de coisa para falar, que não vai dar tempo a gente falar aqui agora, eu sei. Mas justamente por isso. Isso é legal. A rádio conseguiu, acredito que a rádio conseguiu fortalecer mais ainda essa minha personalidade. Do falar, da firmeza do que falar. Ouvir também a rádio, né, eu escutava quem trazia para mim. Eu acho isso muito importante. Agora eu diria, eu sempre disse que tem uma frase muito que eu uso algumas frases, né? Essa do mundo é redondo e escorrega é perfeita. Isso é legal. Que a Larico, hoje é o presidente nacional da Record, ele dizia, nega, com ele, a gente tinha uma intimidade, ele dizia, nega, o mundo é redondo e escorrega, né? Num tom de brincadeira. Eu sempre disse que no meu poço tinha uma mola. No meu poço tem uma mola. Às vezes você vai pro poço, mas aí, eu vou bem devagar, fazendo, sabe aquela coisa de academia que você faz? Um impulso depois pra... E o impulso depois, meu amigo, é um vulcão. Isso é legal. Para quem está ouvindo aí, que diz que está com dificuldade, então escuta... bota a mola no poço. As palavras sábias de Marluce, que é isso aí. Obrigada, Lucas. Marluce, vou convidar o nosso diretor de arte para dar o presente. Ele já deu o sinalzinho ali que tá ok. Olha só, vamos ver o que olha só a sua responsabilidade. Vamos ver o que ele ouviu da sua voz, da sua... a responsabilidade. Deixa eu primeiro mostrar pro pessoal aqui em casa. Olha aqui. Gente. Aqui é o nosso chat GPT humano. Adelmo que Cândido. Legal, que não roubou, né, Adelmo? Bacana. Olha que legal. Nosso presente pra você. Que legal. Olha que ele já botou aí uma mídia Hall of Home, já botou, ó. Que maravilha! Olha só, gente! Ficou lindo. Ficou lindo! Adelmo? Adelmo Cândido. Adelmo! Perfeito, querido. Eu falo pra ele. O chat GPT faz isso? Não. Tá vendo, Adelmo? Eu falo pra você direto. Emoção, Adelmo, a sua emoção está me vendo aqui. Ao vivo. É diferente. Né? Nessa tripé, nesse cast, tripé. Eu sempre falo que ele é o nosso chat GPT humano. Não tem ainda como imitar. Que bom. Deixa o humano transitar aqui. Transitar, lógico. Tranquilo. O seu retorno vai ser bem ótimo. Lúcia, quero te agradecer enorme pela sua presença. Gostei muito do seu papo. Você é uma pessoa que passa uma boa energia. Já dá pra ver. Eu acredito que nosso papel é esse. É trazer boas histórias para que inspire outras pessoas, para quem está começando ou para quem já tem um tempo no mercado e ainda não se encontrou. Sim. E ouvir talvez uma palavra sua, como iniciou, tudo esses... Acho que isso ajuda outras pessoas. Nosso objetivo é esse, é contar histórias e inspirar outras pessoas. E hoje você nos ajudou bastante. Que bom. Eu quero só que você deixe uma última mensagem para quem está ouvindo naquela câmera lá. O que é que você diria
para essas pessoas que estão hoje aí buscando o mercado ou está querendo ir para uma rádio, uma locutora como você já foi, ou gestora, líder, empresária? Qual é o caminho hoje do sucesso? E para você, o que é ter sucesso? Para Marluce Barbosa, o que é ter sucesso? Então, eu diria que vocês, quem está nos ouvindo agora, tenham um foco, saiba o que querem, né? E sigam sua trajetória com muita responsabilidade, com muita humanidade, tá? E nunca esquecendo de se colocar no lugar do outro, porque a situação para você resolver fica mais fácil quando você se coloca no lugar do outro e você tem condição de um crescimento maior e não ter medo. E se tiver medo, que às vezes existe o medo, são coisas que atrapalham a vida da gente, o medo, a expectativa. Se tiver medo, leva ele com você para onde quer que você esteja ou vá. Tá? Expectativa, a gente não tem como não criar uma expectativa. Crie, mas leva ela do seu lado. E o ego, deixa em casa. Deixa em casa. Boa. Todos nós temos que ter ego em tudo que fazemos. Mas deixa em casa. Ele não precisa estar com você. Você pode ter ele, mas deixa ele quietinho. Pega ele só quando precisar. Não pega sempre, não, que pode atrapalhar a trajetória. O ego demais, o exagero. Muito exagero. Nem tanto, nem tão pouco. Né? E é isso. Perfeito. Muito obrigada, muito obrigada. Ouça, eu vou voltar outras vezes, eu tenho certeza, porque eu tenho muita coisa para conversar. Vou pedir para deixar marcado. Muitos assuntos a gente vai. Vocês peçam aí, quando vocês estiverem nos assistindo no YouTube, peçam aí, dê dicas de que assunto vocês querem falar. Sim. Que aí a gente fala de um assunto só. Sim. Porque hoje o Lucas vasculhou minha vida. Já vi sabia que a história dela era bonita e contei um pouquinho de cada coisa, para depois eu sei que o tempo dela também. Seu tempo não é fácil. Não é então tem que aproveitar o momento desse aqui e catar tudo que você tem de bom. Mas muito obrigada. Fiquei muito feliz em saber que a Tripé são jovens, pessoas jovens, mas que têm uma visão com muita responsabilidade, né? Essa visão de mostrar para o outro. Eu acredito que já deu certo esse cast de vocês. Hoje é o sétimo. Sétimo. Eita! Um gostinho de quero mais. Então pronto. Já tava, e que seja eterno aí. Exato. Né? Que chegue aos 70. E eu quero agradecer mais, eu quero pedir mais uma salva de palmas que você merece. Muito obrigada. Parabéns pela sua história. Muito obrigada. Muito feliz. Obrigada. Você que está aí, que ainda não curtiu, não comentou ainda, depois de um episódio desse, sensacional, de uma líder, de uma gestora, de uma empreendedora de sucesso, e que você está aí se inspirando, aproveite agora e mande esse podcast para alguém, aquela pessoa que você quer ajudar, aquela pessoa que você quer homenagear, falando sobre uma história de uma mulher negra, linda, empreendedora de sucesso, empoderada. Então, aguardo vocês também no próximo episódio e até mais.